Você se interessa pelo gerenciamento de projetos e está acompanhando o nosso canal, já deve ter assistido a alguns vídeos que compuseram uma série que intitulamos Agilidade nos Projetos. Nesses vídeos, mostramos como práticas ágeis como o Scrum, o Kanban e outros métodos advindo destes, como o Scrumban, por exemplo, ajudam o gerente de projetos a melhor gerenciar os seus projetos e, principalmente, entregar valor mais rápido ao cliente. Mas parece que uma pergunta ainda permanece no ar. Tenho mesmo que aprender a usar nos meus projetos a metodologia ágil? Não posso continuar gerenciando meus projetos da mesma maneira tradicional como eu sempre fiz? E é exatamente essa discussão que norteia o tema do vídeo de hoje. Sou o professor Marcelo Alvim e você está no canal GPP, Gerenciamento Profissional de Projetos. Vamos lá? Vivemos nos dias atuais uma questão entre o gerenciamento tradicional de projetos e o gerenciamento ágil de projetos. Com o avanço e a popularização das práticas ágeis, cada vez mais aumenta o interesse dos gerentes de projeto para compreender e usar as metodologias ágeis em seus projetos. Uma coisa é importante de entender. Não se trata simplesmente de substituir a forma antiga ou tradicional de gerenciar projetos por uma forma ágil, apenas porque o ágil está na moda ou porque o ágil tem uma pegada mais moderna. O ágil deve sim ser utilizado caso ele traga benefícios para o gerente de projetos, para a equipe do projeto e principalmente para o cliente. Para ficar clara a questão, vamos iniciar falando um pouco sobre essas duas formas de se gerenciar projetos. A imagem que você vê na sua tela é um projeto típico de desenvolvimento de software, com as suas etapas de levantamento de requisitos, projeto, implementação ou codificação, testes, implantação ou manutenção, em um método sequencial, que também é conhecido como modelo cascata. Cada uma dessas etapas poderia ser gerenciada utilizando o modelo tradicional de gerenciamento de projetos, que foi popularizado e consagrado pelo PMBOK, o livro de boas práticas do PMI, até a sua 6ª versão. Esse modelo preconiza 5 fases, que são a iniciação, o planejamento, a execução, o monitoramento e controle e o encerramento. Esse método de 5 etapas do PMBOK está representado na figura que você vê agora na sua tela. De forma bastante resumida, poderíamos melhorar a representação do gerenciamento desse projeto fictício, do jeito que você vê na figura que colocamos agora em tela. Observe também que as etapas desse projeto poderiam ser agrupadas em grandes fases, que poderiam ser denominadas planejamento, que agruparia as etapas como levantamento de requisitos, análise e projeto. Execução, que agruparia etapas como a implementação ou codificação e a etapa de testes. E a fase de acompanhamento, que agruparia etapas como a implantação e a manutenção do sistema. Você vê todos esses agrupamentos na figura que está na sua tela. Pois bem, esse seria um exemplo de projeto a ser gerenciado de forma tradicional. Vamos entender alguns pontos muito importantes. Primeiro, o planejamento é todo realizado no começo do projeto, ou seja, o planejamento é feito do início ao fim. 2. Normalmente é produzida muita documentação, tanto durante o planejamento quanto nas demais fases de execução e de acompanhamento. 3. Todos os requisitos devem estar disponíveis logo no início do projeto. 4. Há uma resistência natural a mudanças, ou seja, qualquer modificação nos requisitos, quando se está numa fase mais avançada de execução ou de acompanhamento, é sempre muito mal recebida, além de ser muito cara. 5. O resultado de todo o trabalho só é recebido pelo cliente ao final do projeto. E 6. Normalmente, nesse tipo de metodologia, há pouca interação com o cliente. Mas não há problema algum nisso tudo. Tanto que muitos projetos são gerenciados dessa forma e são terminados com sucesso. Enfim, podemos concluir que a abordagem tradicional de gerenciamento de projetos
é uma boa opção e deve ser utilizada quando todos os requisitos estão disponíveis e são conhecidos e é possível realizar todo o planejamento no começo do projeto, que é o planejamento do início ao fim. Como exemplo, podemos citar um projeto que seja uma repetição de outros projetos já concluídos com sucesso e que tenha um ambiente tranquilo e controlado. 2. Deve existir um rígido controle de mudanças, de forma que qualquer modificação nos requisitos, nas fases mais adiantadas, execução, acompanhamento, devem ficar sem trauma ou estresse para uma segunda versão do produto a ser entregue posteriormente, através de manutenção do sistema. 3. O cliente concorda plenamente em receber o resultado de todo o trabalho apenas ao final do projeto, não havendo necessidade urgente dessa entrega anterior. Pode-se negociar, nesse tipo de abordagem, uma participação mais efetiva do cliente no processo de desenvolvimento, assim como é possível negociar uma menor documentação, uma documentação menos abrangente e mais enxuta do projeto. Viu só? Que boa notícia? O gerenciamento tradicional de projetos pode sim ser uma boa opção em alguns casos. A má notícia é que esse ambiente e esses casos estão cada vez mais raros. O que acontece é que em 80% ou mais dos projetos não dispomos de um cenário tão tranquilo assim. Concorda comigo? Em grande parte dos casos, o cliente não sabe exatamente o que quer. Devido a isso, há incontáveis mudanças nos requisitos ao longo do projeto. Os processos de negócio das organizações também podem mudar com o tempo, assim como podem ser modificadas as estratégias de negócio da empresa, que, por sua vez, podem afetar os recursos do projeto, como ter menos dinheiro, ter menos tempo ou até menos recursos humanos para se tocar o projeto. Isso sem falar nas possíveis falhas de comunicação entre o cliente e o gerente de projetos e também entre o gerente de projetos e a sua equipe. Enfim, podemos dizer, sem medo de estarmos errados, que no início dos trabalhos, o conhecimento sobre o projeto muitas vezes é mínimo e a probabilidade de mudanças no projeto, muitas vezes, é máximo. Já na reta final dos trabalhos, o conhecimento sobre o projeto, na maioria das vezes, é máximo. E a probabilidade de mudanças no projeto, na maioria das vezes, é mínima. E é exatamente nesse ponto que entram em cena as metodologias ágeis para auxiliarem o gerente de projetos em sua jornada. Está comprovado que o gerenciamento ágil de projetos consegue entregar valor ao cliente ao longo de todo o projeto de uma forma iterativa e incremental. Se você quer aprender um pouco mais sobre ciclos de vida ágil, dá uma ida nos nossos vídeos da série Agilidade de Projetos, principalmente o vídeo que fala sobre ciclo de vida. E como falamos e demonstramos nos vídeos publicados nesta série, as práticas ágeis mais difundidas e mais usadas no gerenciamento de projetos são o Scrum e o Kanban. Vamos recordar rapidamente cada uma delas, ok? A metodologia Scrum divide o projeto em ciclos de trabalho chamados sprints. Eles têm uma duração de 1 a 4 semanas e o mais comum de se encontrar são em sprints de 2 semanas. O Scrum reconhece 3 papéis principais. O Product Owner, que é o dono do produto. Ele representa o cliente e orienta a equipe em direção ao resultado desejado. Ele tem a função de priorizar o trabalho a ser feito, sempre com base no valor de negócio. O time do projeto são os membros da equipe multifuncional que têm as habilidades necessárias para produzir incrementos e produtos operacionais em uma frequência regular. O Scrum Master, por sua vez, é o facilitador, é o líder servidor. É um papel que pode muitas vezes, como dissemos nos vídeos daquela série que eu citei anteriormente, ser desempenhado pelo gerente de projetos. Ele faz coaching, ele remove impedimentos para a equipe tenha e alcance o sucesso no seu projeto. O Scrum é composto de 3 artefatos e 5 cerimônias ou eventos. Os artefatos são o Product Backlog, o Sprint Backlog e os incrementos que formam o produto final.
Já as cerimônias são a sprint, que são ciclos curtos de tamanho fixo, onde atividades pré-definidas devem ser executadas. A Sprint Planning Meeting, que é a reunião de planejamento do sprint. A Daily Meeting, que é a reunião diária de acompanhamento do projeto. A Sprint Review, que é a reunião de revisão ou de entrega do incremento e do produto. E a Sprint Retrospective, que é a reunião de melhoria contínua do trabalho em equipe. Novamente eu digo que se você quiser aprender um pouco mais sobre os papéis, os artefatos, as cerimônias, assista aos vídeos da série Agilidade nos Projetos, principalmente o vídeo que tem como tema o Scrum e o gerenciamento de projetos. Alguns dos benefícios do Scrum são: 1. Proporciona um ambiente de trabalho colaborativo, favorecendo a autonomia, a confiança e a comunicação entre as pessoas. 2. Ele persegue a produtividade, através de objetivos claros, foco na equipe e o time boxing, que é a definição de uma janela de tempo para a execução da sprint. No número 3, podemos dizer a entrega de valor ao cliente. Ele entrega frequentemente um incremento até se chegar ao produto final. 4. Ele é flexível às mudanças, pois acolhe as necessidades do cliente, recebendo o seu feedback constantemente, o que gera mais satisfação para todas as partes interessadas. Observe aqui a grande diferença e a grande vantagem quando comparados ao gerenciamento tradicional de projetos. Já o Kanban é um método ágil que proporciona a otimização do fluxo na realização das tarefas. Mas o que isso quer dizer na prática? O Kanban otimiza os recursos que estão sendo utilizados no projeto, o Kanban proporciona um fluxo contínuo das tarefas e o Kanban persegue a melhoria contínua dos processos. Como o Kanban consegue fazer isso tudo? Através principalmente do uso de um quadro Kanban, que é um quadro visual que usa um sistema Kanban, normalmente conhecido como sistema puxado. Vamos explicar tudo isso com um pouco mais de calma. Na figura que você vê na sua tela, tem um exemplo de quadro Kanban, com as colunas Backlog, Em Análise, Fazendo, Testando, Em Piloto e Entregue. O quadro Kanban é uma ferramenta que pode ajudar ao gerente de projetos a ter mais agilidade nos seus projetos, porque auxilia na visualização do trabalho, ao mostrar, de forma visual, o progresso das tarefas e o andamento do projeto. Um cartão Kanban, que normalmente é usado um post-it, é movido da esquerda para a direita, normalmente, à medida que os trabalhos vão avançando. E é nesse ponto que devemos entender a diferença fundamental entre o sistema empurrado e o sistema puxado. No sistema empurrado, o fluxo é comandado por quem está à esquerda, ou seja, quando uma tarefa é terminada, é movimentado o cartão para a coluna mais à direita. Isso abre a possibilidade de o fluxo ficar desequilibrado, com mais tarefas em uma coluna e menos em outra, ocasionando uma possível sobrecarga de trabalho de um colaborador e uma possível ociosidade de outro trabalhador. Perceba na figura que a etapa de testes está ficando sobrecarregada e merece a atenção do gestor, possivelmente porque não está dando conta de acompanhar as etapas anteriores de construção e de análise. Já no sistema puxado, que é o sistema adotado pelo método Kanban, há a garantia de um fluxo mais contínuo e otimizado das entregas. Esclarecendo melhor, no sistema puxado, o fluxo é comandado por quem está à direita, ou seja, apenas quando o colaborador da direita terminar a sua tarefa e estiver disponível, estiver liberado, que ele puxa o cartão que está pronto à sua esquerda, cuja tarefa já foi terminada pelo colaborador anterior. Em resumo, o cartão só se move para a direita no fluxo quando existe alguém para dar andamento e dar continuidade à próxima etapa, obedecendo dessa forma a capacidade geral de produção da organização e proporcionando um fluxo contínuo e otimizado das entregas. Perceba agora na figura que a etapa de testes só puxa um novo cartão quando for possível realizar a atividade, o que tende a tornar o sistema mais equilibrado como um todo.
Essa forma de trabalho é o que se convencionou chamar de limite de WIP, que é uma das principais características do Kanban. WIP é o acrônimo de Work in Progress, ou Trabalho em Progresso. De uma forma sucinta, estabelecer um limite de WIP significa limitar a quantidade de trabalho que está sendo executado no momento, de forma a não começar trabalho antes de terminar. Isso impede a formação de gargalos, conforme visto anteriormente, que são muito prejudiciais quando acontecem durante o projeto. Pode-se dizer que o limite de WIP e o sistema puxado compõem o motor principal do método Kanban. Agora te convido a observar e analisar novamente como os métodos ágeis trazem produtividade, resolutibilidade e satisfação do cliente, quando comparado ao gerenciamento tradicional de projetos. Chegamos então ao final do nosso vídeo. Espero ter contribuído para o seu melhor entendimento sobre o uso das metodologias ágeis no gerenciamento de projetos. Considero importante que você perceba que os métodos ágeis trazem, sim, inúmeros benefícios para o nosso projeto, mas não deveremos optar por usá-los apenas porque estão na moda ou porque as pessoas estão falando muito delas. Elas realmente são importantes, podem fazer a diferença nas entregas, na satisfação e na qualidade dos nossos projetos. Se você quer saber mais sobre a origem do ágil, o ciclo de vida ágil, os métodos ágeis como o Scrum, o Kanban, o Scrumban e a sua aplicação do gerenciamento de projetos, procure a playlist Agilidade nos Projetos aqui no YouTube dentro do canal GPP. Caso você necessite de um curso mais abrangente, pode dar um pulo nas melhores plataformas de cursos online e procurar pelos cursos básico, intermediário e avançado em gerenciamento de projetos. O curso intermediário é todo baseado no PMBOK 6, enquanto o curso avançado dá um mergulho profundo nas novidades trazidas pelo PMBOK 7. Até o próximo vídeo. Passe bem!